Por volta de 2015, eu recebi uma oportunidade que seria um divisor de águas na minha vida. Eu estava na faculdade, era iniciante no Kung Fu, e surgiu essa oportunidade de fazer um mestrado profissional na China, na Universidade de Esportes de Pequim, onde a gente passaria um ano aprendendo o idioma e 2 anos fazendo mestrado em 2 áreas físicas de esporte que poderiam ser escolhidas. Eu, obviamente, escolheria as artes marciais. Eu preparei toda a papelada, fiz a entrevista e fui aceito. Até então não tinha contado para ninguém. Quando eu recebi a positiva, eu falei para minha namorada, para os meus pais, para os meus amigos, para os meus professores. E eu não recebi a resposta que eu esperava deles. Eu tinha uma expectativa de que eles iriam reagir de uma determinada maneira e ninguém reagiu da maneira que eu esperava. E eu não fui, por dependência emocional, por culpa, por medo, por imaturidade ou simplesmente porque eu não estava preparado. E sim, teria sido um divisor de águas. Na minha vida, muito provavelmente teria tomado outros rumos se eu tivesse tido a coragem, a vontade e tivesse um nível de consciência para aceitar esse desafio. Não me arrependo, sei que também tudo que eu passei aqui por não ter ido foi necessário para o meu crescimento. Mas isso me fez refletir uma coisa: o quanto que às vezes nós não estamos preparados por sermos imaturos para aceitar determinadas fases da nossa vida, mas também são essas próprias fases que nos tornam as pessoas preparadas, que nos fazem amadurecer. Anos depois, em uma cerimônia espiritual que eu fui, eu recebi uma voz das profundezas e ela disse: vai para a China. Foi então que, pela primeira vez na vida, eu fiz uma grande viagem, um grande empreendimento com um dinheiro totalmente meu, a partir da minha própria vontade, sem esperar nada de ninguém, nenhuma validação, nada. Eu, por mim mesmo, tomei essa decisão e foi então que eu fiz a tão sonhada viagem para a China. E eu fui sozinho, né? Eu passei 24 horas em trânsito, saindo de Brasília, indo para São Paulo, Espanha, até chegar em Pequim. E de Pequim eu fui para a cidade onde eu passaria aquela temporada. E hoje, anos depois, eu tive a consciência de que essa viagem ela representou para mim uma iniciação masculina, que eu mesmo promovi na minha vida, e depois de ter conhecimento, eu entendi o poder que essa viagem teve sobre o meu amadurecimento e a minha caminhada. Desde os primórdios, em várias culturas, vários povos, em vários lugares do mundo, há esses ritos iniciáticos, ritos de passagem, tanto de homens quanto de mulheres, que marcam a transição de uma fase da vida para outra. E esses rituais, eles têm uma função psicológica, né? Eles têm uma eficácia psicológica na transformação da mentalidade do indivíduo. E muitos desses ritos são ritos para a vida adulta. Com a modernidade e a Revolução Industrial, esses ritos foram se perdendo ou se deturpando. Então hoje a gente não faz ideia do que significa isso, ou a gente tem uma ideia muitas vezes distorcida sobre o que é a vida adulta. Talvez uma ideia superficial e vazia que realmente não cria um sentido profundo para o jovem, para aquele que está passando por aquela fase. E hoje há um grande movimento de resgate desses ritos de passagem, dessas iniciações, um movimento de consciência para que a gente possa realmente amadurecer e se tornar adultos funcionais, adultos realmente que vão sustentar uma sociedade saudável e próspera. Alguns requisitos, segundo os estudiosos, precisam existir para cumprir a função de um ritual de passagem. Por exemplo, tem que ter um afastamento da vida cotidiana, da vida ordinária. Então aquele jovem sai da tribo. Tem que ter um isolamento. Precisa ter provas e desafios que muitas vezes, principalmente nos ritos masculinos, envolvem dor e mutilação física. Precisa ter um ensinamento que vem disso, depois uma reintegração na sociedade agora com um novo status, né? Um novo reconhecimento, um novo pertencimento. Então, dentre outros, esses são alguns pontos fundamentais que precisam ter para
que essa iniciação seja efetivada. Então eu percebi que exatamente foi isso que eu busquei psicologicamente, né, sem saber, inconscientemente, na minha viagem até a China. Então eu me isolei, eu fui para um mundo desconhecido, sem ninguém, sozinho. Eu passei por inúmeras provas. Assim que eu cheguei lá, eu ia passar um tempo treinando Kung Fu e eu me lesionei no tendão de Aquiles aqui, o maior tendão do corpo. E isso foi muito difícil, eu passar essa temporada de treino com um tendão lesionado. Tava no inverno, não conhecia um inverno tão forte como aquele. Fiquei doente, né? Fiquei sem acolhimento. Enfim, passei por inúmeras provas. Tive saudade de casa, chorei. Mas também me fortaleci mental, física e espiritualmente, adquiri conhecimento. E quando eu retornei, eu realmente retornei um homem transformado, assim. E essa eficácia psicológica, ela foi se incorporando, ela foi se integrando ao longo do tempo. Só hoje, alguns anos depois, 5 anos depois, que eu entendi o poder que foi essa experiência. Então, para a gente passar para a vida adulta, a gente precisa dessas iniciações. E cadê os homens que fazem isso, né? Alguns homens hoje estão tentando resgatar, mas ainda é muito carente. Fique confiante de que a sua própria mente, o seu próprio anseio inconsciente de amadurecimento, de integração, né, de se tornar quem você é, vai buscar experiências que te façam passar por essas fases, que te façam amadurecer. Então nós somos os nossos próprios iniciadores também. E não há apenas uma passagem para a vida adulta. Há vários ritos de passagem masculino que a gente passa ao longo da vida, sempre nos tornando um homem mais essencial, íntegro e completo. Bom, se você se interessou por esse assunto, né, me segue, compartilhe esse vídeo, conheça o desafio que eu estou propondo, Desafio Alfa, Práticas Solares para a Potência Masculina. E me conta também aí nos comentários se você já passou por algo semelhante.